Bem-vindo ao Esporte na Copa. Eu sou Thay Aguiar, aqui com meu parceiro Jorge Eduardo. E o nosso convidado de hoje trouxe o título do Vasco em 89 e hoje é comentarista da Vasco TV. Sorato, seja bem-vindo. Obrigado, Thay. Boa noite, Jorge. Boa noite a galera que está chegando aí para acompanhar a gente. Era um dia um pouco triste, né? Depois da eliminação, mas a gente tem muita coisa para falar, então vamos embora, pô. Gente, o Hexa foi adiado, o sonho do Hexa foi adiado mais uma vez, e a gente hoje aqui está nesse clima assim meio, né? Ai, que triste. E a gente vai comentar sobre isso, e a gente quer a participação de vocês sempre aqui com a gente. E aí, gente, o que falar agora, né? Estamos aí... Deixa o especialista falar. Fala, Jorge, fala com a gente. Toca a bola para o Então tá bom, fala, Sorato. Craque é que decide. O que vocês acharam dessa eliminação do Brasil? Bom, tá, eu acho assim, né, que assim, o Brasil começa mal, né, aquele primeiro jogo contra o Marrocos, aqueles 30 minutos terríveis, né, foram 30 minutos assim que muito preocupantes, depois equilibra um pouco, aí vai para o segundo jogo, pega um adversário muito mais fraco, né, conseguiu se impor, e o terceiro também, a Escócia, que a gente imaginava até um jogo mais complicado um pouco, por conta de ser um time alto, forte também fisicamente, né? Mas essa pressão alta funcionou rápido, o Brasil fez gols rápidos e deu uma tranquilidade. Acho que o jogo contra o Japão já mostrou um pouco da dificuldade que o Brasil iria passar, mas jogando como o futebol brasileiro, né? De posse de bola em cima do adversário, obviamente que um erro, um passe no meio de campo deu a oportunidade do Japão fazer um contra-ataque e pegar a defesa desarrumada, mas conseguiu se impor, principalmente no segundo tempo, acho que com posse de bola no campo ofensivo, povoando o campo ofensivo, pesando a área do adversário, né? E aí conseguiu, foi premiado com gol no final do jogo, uma belíssima jogada, bem tramada ali a jogada, um passe espetacular do Bruno Guimarães, que deixou o Martinelli na cara do gol, mas aí a eliminação foi complicada, né? Eu até achei que no primeiro tempo fazia parte da estratégia dar a bola para a Noruega, e a Noruega aos 3 minutos lá tem um gol anulado por estar em impedimento, e o Brasil consegue o pênalti, né? Que acho que é a grande polêmica desse jogo é essa cobrança de pênalti, né? Mas aí o Brasil, assim, não se impôs, por mais que o primeiro tempo eu acho que foi estratégia, o segundo tempo com as mudanças que o treinador da Noruega fez, colocando os 2 pontas, substituindo os 2 pontas, aí a Noruega começou a incomodar um pouco mais, porque até então, no primeiro tempo, pouquíssimas vezes ela tinha entrado lá no último terço e incomodado o gol do Brasil. Era só bola longa, lá no primeiro momento, em cima do Douglas Santos, o Sorloth, que é um grandão também lá, que o Douglas Santos deu conta do recado, e algumas bolas esticadas para o Haaland, que é o grande nome dessa seleção. E aí ele é muito forte, ele tem seus méritos, tem as virtudes dele. É difícil de marcá-lo, realmente é difícil, não é impossível, mas... O cara é um gigante também, precisa, né? de algumas estratégias, né? Mas aí o segundo tempo, eu acho que aí o segundo tempo a Noruega que conseguiu realmente se impor. Por conta da entrada dos 2 pontas, o Odegaard muito solto no campo todo, com muita facilidade. O Brasil sem agressividade na marcação, e dessa forma você não consegue... ganhar e atingir o objetivo que você tinha em mente. Acho que o Brasil foi muito passivo na marcação, muito passivo mesmo, e foi muito longe, por exemplo, do segundo tempo contra o Japão, que jogou com posse de bola. Sim. O futebol brasileiro não é isso. Você acompanha o futebol há muito tempo, e você sabe que o futebol brasileiro é sempre um futebol que joga com posse de bola, e não importa o adversário. O Brasil só não tem a bola se o adversário for melhor tecnicamente, que eu também acho que não é o caso da Noruega. Por isso que me assustou, principalmente o segundo tempo. Se no primeiro tempo era uma estratégia de repente tentar cansar um pouco mais a
a Noruega ficar mais posicionada, principalmente no setor de meio campo, setor defensivo, o segundo tempo o Brasil tinha que jogar com essa posse de bola. Ainda mais por conta das mudanças que o treinador da Noruega fez logo no intervalo e que aí sim começou a incomodar e ter ações lá no setor que é o setor do jogo efetivo, onde você incomoda o adversário, onde você cria oportunidades de gol, onde você começa a criar problemas, né? E, enfim, até acho que a entrada do Endrick melhorou. Acho que a primeira bola que ele pega diz isso, que faltava realmente um cara de velocidade para atacar a profundidade ali no corredor central. Mas eles desfaz isso muito rapidamente quando ele coloca o Neymar, né? Ele acha uma situação para mudar aquele panorama do jogo e ao mesmo que tempo deu ele certo, desconstrói. que deu certo. Né? Porque ele tira o Ryan. O Ryan que estava fechando aquele lado ali, ajudando o Danilo na composição do lado direito, exatamente, da seleção brasileira. Ele abre ali um caminho para um domínio absoluto da seleção da Noruega. Ele tira o Matheus Cunha, que poderia ofensivamente não estar rendendo, mas o Matheus Cunha não é um jogador de meio campo. Ele faz às vezes mas estava dando mais ou menos um equilíbrio para esse setor. E aí o Brasil vai para o brejo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Desculpa, eu te interrompi. Não. Eu tenho assistido muito programa de desastres aéreos. É um canal chamado Aviões e Música, eu acho, se eu não me engano, do Lito. E ele costuma dizer o seguinte: o avião não cai por causa de um erro, de uma falha. Eu ia perguntar isso, se vocês acham que tem um culpado. O avião cai, o desastre aéreo acontece por uma sequência de acontecimentos. Vamos lá, quem é o 2 da seleção brasileira? É o Danilo, que não é 2 há 300 mil anos, e que no Flamengo, no time de origem dele, ele não joga como titular. Ele falou que não era mais lateral. Ele falou que era zagueiro, né? Quem é o 6 da seleção brasileira? Tudo bem, o Douglas estava lá, deu uma força, contribuiu, nem prejudicou tanto a seleção brasileira. Mas quem é o 6, meia dúzia mesmo? Quem é o Roberto Carlos? Quem é o Atirson? Quem é o Júnior? Quem é o Leonardo Ratinho? O Gilberto. Quem é o Gilberto que disputou a Copa do da Mundo. seleção brasileira? Não tem. Quem é o 10 da seleção brasileira? O camisa 10, o meia ponta de lança. O cara que faz a ligação, que dá a metida de bola, o cara que aparece na frente para finalizar. Não tem. Quem é o 9 da seleção brasileira? O centroavante, o cara de referência, o Haaland, o Kane. Então, você acha que talvez tenha sido um problema de construção do... De construção, de convocação de seleção brasileira. Você não pode levar o Danilo, o Alexandre. Pô, a gente já cansou de falar disso aqui. Danilo, Alexandre, Casemiro, levar os velhinhos tudo. Mas porque os caras são referências de liderança e tal. O que é que o Casemiro liderou a Copa inteira? O que é que o Danilo liderou a Copa inteira? O Neymar liderou o quê? A Copa inteira. O que esses caras lideraram? Fala o que essas lideranças técnicas fizeram. Quer uma liderança técnica? Você já tem o Juan na comissão técnica, você já tem o Tafarel como preparador de goleiro, leva o Zico, leva o Sorato, leva, como eu falei aqui, leva o Donizete Pantera, leva o Hernani Brocador, leva, sei lá, cara. Você tem Ronaldo Fenômeno, você tem Ronaldinho, você tem Kaká, você tem Cafu, você tem Roberto Carlos. Olha para o camarote da FIFA nos dias de jogo do Brasil, estão todas as referências técnicas ali. A constelação viva está ali. Esse é um outro detalhe. Algumas teimosias. Se a seleção brasileira tivesse feito a campanha que fez, mas não fosse a seleção brasileira, fosse a seleção da Itália, beleza. Cumpriu o papel dela. Então vocês acham que foi uma precipitação a renovar o contrato com o Ancelotti na seleção? Vocês acham que o erro estava ali naquele... Ele não teve tempo de entender o que é futebol brasileiro. Ele conhece atletas brasileiros, trabalhou com muitos jogadores brasileiros, ele conhece um pouquinho da dinâmica, da história da seleção brasileira, mas ele não é brasileiro. Ele é um cara bem formado, se alimentou bem, teve uma vida tranquila na infância, estudou em bons colégios, não pega BRT, não pega metrô cheio, não passa pela estação da Central do Brasil na hora do rush. Então é um cara que, como a boa parte dessa seleção brasileira, é meio desconectado com a realidade. Ele não teve tempo de se adaptar a isso. E aí entra um outro fator fundamental.
O que os dirigentes da CBF fazem? O diretor de seleções faz o quê? Gosto do Rodrigo Caetano. Trabalhei com ele na época de Vasco, trabalhei em outras oportunidades com o Rodrigo Caetano também. Acho que é um cara extremamente competente. Mas na seleção brasileira, para esse ciclo, não adianta falar que está só 2 anos e meio na CBF, não, porque 2 anos e meio é muita coisa. É o cara que tem que chegar pro Ancelotti e falar: ô Ancelotti, não dá para você jogar com o Casemiro na cabeça de área. Não dá para você jogar com o Danilo de lateral direito. Não dá para você convocar o Neymar, com as 2 pernas amarradas no barbante e no arame. Não dá para jogar assim. Futebol brasileiro é assim, assim e assim. O Sorato falou em jeito de jogar. Qual é o padrão de jogo da seleção brasileira? É posicional? Não é, não se sabe. Às vezes pode ser, às vezes pode não ser. Joga com 3 no meio campo? Joga às com vezes 2? Joga, às vezes não joga. Às vezes joga, às vezes não joga. Você domina o segundo tempo como dominou o Japão e entrega o jogo para a Noruega? Você é posse de bola ou você é reativo? Você é Não, o Brasil não transicional? conseguiu, no jogo contra a Noruega, não conseguiu nenhuma coisa nem outra, né? Pois é. E você constrói o time durante o ciclo, né? Porque você convoca o time para as eliminatórias, são 2 jogos, 10 dias de treinamento. Treinamento em si, acho que são 2, 3 dias, por conta de são 2 jogos nesse espaço. Aí você vai reunir o grupo só 2 meses depois, para ficar mais 10 dias, fazer 2 jogos. E aí quando você interrompe o ciclo com mudanças de treinador, como aconteceu, toda vez que acontece, você começa do zero. Porque cada treinador tem uma maneira de trabalhar e um estilo de montar o time. Então, assim, o Brasil foi muito prejudicado nisso, nessa questão de definir esse treinador faltando 1 ano para a Copa do Mundo. Isso é uma receita que vai bater, que vai dar campeão? Não é. Mas é o normal. Eu acho que você, com a sequência do trabalho, do tempo passando, você acaba assimilando as ideias do treinador, a maneira de jogar, as variações de posicionamento, as variações de jogada, as características dos jogadores. Isso você vai construindo ao longo desse ciclo. E o Brasil não teve isso. Sim. Entendeu? E outra coisa que também, as contusões, né, Jorge? As contusões. Perdeu também muita gente, a gente tem que levar isso em consideração. Muita gente importante, que seriam titulares do time, que o Brasil já foi meio capenga, né? Acabaram sendo Copa. Que acabaram cortados, né? Ou nem convocados. Militão, Estevão, Wesley. E alguns que participaram da Copa do Mundo com histórico de lesões recentes. Isso também é muito complicado por uma Copa do Mundo. Rafinha, o próprio Bruno Guimarães, o Alisson, o Neymar foi machucado. Paquetá machucou no penúltimo jogo. Então, a seleção já estava meio tinha machucado, tinha se contundido no Flamengo, ficou um período afastado, recuperou e voltou. Mas seleção é isso, cara. Seleção você tem que ter peça de reposição, você tem a condição. É diferente do clube. E vem cá, o Guardiola está aí solto no mercado. Vocês acham que ele pode ser um nome aí para substituir o Ancelotti? Que tem mais a ver com a seleção brasileira? Você quer a seleção jogando como? Como que se quer a como seleção? Você gostaria de ver a seleção? Né? Jogando. A Samira Chauda, a presidenta da CBF. Você, Thay, gostaria de ver a seleção como? Como eu gostaria de ver mais organizada, né? Porque eu acho que Mas agressiva, mais plástica, mais no improviso? Não, eu quero mais agressiva, porque eu acho que faltou exatamente isso, né? Então quem é o cara no mercado? É assim que se monta, né? Quem é o cara no mercado que tem essas características de trabalhar a equipe assim? Então vamos buscar esse cara para trabalhar a equipe da forma como a gente gostaria de ver. Como é que o Flamengo eu dou o exemplo do Flamengo porque para mim é mais próximo. Como é que é a característica do Flamengo? É o time da raça? É o time que parte para cima? É o time que é insaciável, que gosta de fazer gol? Como todo grande time? Então eu vou fazer o quê? Quem é o cara que está... esse aqui eu não posso trazer porque é muito caro. Esse aqui eu não posso trazer porque está empregado. Disponível no mercado, quem é que tem essa característica? Felipe Luiz. Então, eu vou lá e pego o Felipe Luiz, boto para ser o treinador. Cara, é assim que monta um time, uma equipe, uma estrutura, um ambiente de trabalho. E baseado na essência do futebol brasileiro, né, Jorge? Sim. Eu acho que, assim, a gente, de um tempo para cá, a gente perdeu-se isso, a essência do futebol brasileiro. A criatividade, a gente tem até grandes talentos, mas a posse de bola, o improviso, mais
com mais frequência no jogo, enfim, cara, eu depois que acabou o jogo, fiquei refletindo. Aquela indisciplina poética, não é indisciplina, indisciplina. Aquela coisa de brasileiro, de rebelde, que traz desarruma o adversário, a marcação, consegue quebrar a marcação do adversário. Eu tive depois aqui que perto, você acaba analisando como torcedor, depois como treinador, que também sou, e como comentarista que eu estou agora. Mas quem é o futebol brasileiro? O que é o futebol brasileiro? Não é a CBF, são os clubes, né? Sim. São os clubes. Eu acho que esse problema é muito maior do que a gente está discutindo. Você forma jogador para servir o mercado europeu ou pensando em uma valorização, continuar uma valorização do futebol brasileiro e sendo a seleção que mais títulos ganhou. Nós ainda somos isso, né? Mas pode ser que alguém encoste mais. O único que poderia encostar foi desclassificado, que era a Alemanha. Nós ainda somos isso muito baseado no nosso sentimentalismo, no nosso apego. Porque a gente já não tem. A gente vive de passado, né? A gente vive de memórias. Mas é isso que eu estou dizendo. Nós somos o que tem mais títulos de Copa do Mundo. Só que as outras seleções, nós abandonamos a nossa essência há um bom tempo. Então, a gente vive de memória do futebol. Nós conseguimos os 5 títulos com a essência do futebol brasileiro. É o que está faltando com hoje. Um 10 criativo, com um 9 goleador, com um ponta driblador, com um zagueiro, um xerifão, outro mais técnico. Com um rebelde que desestrutura o adversário. Entendeu? Com pegada forte no meio-campo. Todos os títulos que a gente ganhou, a gente tinha um volante que, meu irmão, era pancadaria o tempo todo, pau pra toda obra, pô. Doug Mauro Silva. Gilberto Silva. E Edmilson. Entendeu? Então a gente tinha isso. E a gente abandona um pouco isso por uma influência europeia. A gente viveu isso em 90, com o Lazzaroni, né? Essa mudança de chave. Não estou criticando o Lazzaroni, não, hein, gente? Eu estou só trazendo agora tem que se desculpar, histórico, né? Antes de falar. Mas é para a galera entender que não é uma implicância pessoal. Era a circunstância do momento. A gente teve uma mudança de postura de 82 e 86, que era futebol arte, que não deu certo. Que os europeus estavam naquele joguinho de totó, aquele joguinho marcado de posicionamento, de condicionamento físico. E a gente teve isso em 90. Em 94, o Parreira manteve a estrutura competitiva desse sistema de jogo e tínhamos ainda peças que a gente produzia dessa irreverência de futebol brasileiro. Depois a gente veio, 2002, foi um ponto fora da curva com o Filipão, mas a gente perdeu isso completamente. Perdeu. Eu estava assistindo o Charla Podcast e o Bruno Pet, comentarista do canal Gold, estava participando, e ele falava sobre essa produção hoje que atende ao mercado. Olha a quantidade de levinhos, de jogadores de lado de campo que a gente produz e exporta para o futebol europeu. Só a seleção tem uns 16 hoje. Dos 26 tem uns 35. O que mais o Brasil produziu hoje foi pontas. Para atender mercado. E cadê, porra, o Moser? Cadê o laterais, Donato? Cadê o Luiz Carlos Vinck? Cadê o Paulo Roberto? Sim. Me lembrando da época do teu Vasco. Jorginho. Cadê esses caras? Cadê o Pimentel? Cadê? Gente, agora eu vou interromper aqui a nossa resenha um minuto, porque eu vou mostrar como é que estava a expectativa da galera com o nosso correspondente internacional, que é o dublê de jogador dublê, que é o Sérgio Barbosa, que estava lá e foi mostrar pra gente como é que estava a expectativa da galera lá pra lá. A expectativa. A expectativa antes do jogo. Foi um dia antes do jogo que ele gravou esse vídeo pra gente. Então, roda o VT. É isso aí, tá? Estamos aqui diretamente junto com a All Sport da Brooklyn Bridge. Tá ligado o que é Brooklyn Bridge? É a ponte que o Homem-Aranha meteu no cacete no Duende Verde. Vamos ver o que a galera tem pra falar aqui. Fala, irmãozinho, vem de onde? Belém do Pará. Belém do Pará.
Brasil tá daquele jeito mesmo? Tá daquele jeito, vai melhorar e vamos ser hexa, se Deus quiser. Vamos aí, vai ser quanto esse joguinho agora contra a Noruega? 3-0. 3-0? O atleta tá confiante, hein? Tamo junto. Sempre. Vamos naquele rolê que tá rolando um funkzão bolado. Aí, gostei. E aí, tranquilidade? Tranquilidade. Aí, qual é a expectativa pro Brasil? Fala tu. 4x1, né? Tá bom. 4x1? É, claro. 4x1, gostoso. Nesse calor, tu acha que vai meter tanto gol assim? Cara, os caras da Noruega nunca viram calor, não. Então, esse é o ponto forte, pô. Vai dar um calor doideirada, os caras não vão aguentar. Vini Júnior fumaça vai acabar com ele. Fumaça, vamos pegar bolado os caras. Ih, vambora, e aí? Gostei, tu tá ligado? Eu sei que tu sabe quanto vai ser o jogo. Sei que tu vai profetizar o jogo. Amanhã tá fácil. Amanhã é 3x1. Não, mas o jogo é domingo, pai. É que amanhã começa. Caraca, gostei. Aqui é doideirada. Aí você vai profetizar quanto vai ser o jogo do Brasil. Ó, com todo respeito à Noruega, nós vamos jogar por 2x1. Dou um golzinho pra eles pra garantir. Um golzinho, só pra eles não voltar triste. Não, é porque a torcida deles é carinhosa, brinca com a gente e tal. Então a gente vai dar um. Mas nós começamos na frente. Aí 2x1, tá bom demais pra nós. Aquela política da boa vizinhança, né? Vizinhança. Gostei, paizão. 2x1, você vai profetizar. Quem vai meter caixa? Quem vai meter caixa? Vai ter Vini Júnior, Ryan e Neymar, No segundo tempo ali, ó. Vai. Fala comigo. É isso. É isso aí, tá diretamente do Wood State, da ponte que o Homem-Aranha desceu no cacete no Duende Verde. Ai, gente, dá até uma tristeza, Aí né? o Haaland Dá uma meteu o tristeza, cacete né? no Duende Verde amarelo. Não, você tinha profetizado que Noruega vai ser Flamengo Eu fiz contra uma Vasco. provocação aqui, Noruega, Bacalhau, Tristeza. Flamengo, a Seleflá, a Seleção Brasileira e tal, que o Flamengo ia meter 3x1 no Vasco. Pois é, a previsão totalmente. Eu fico triste que eu vejo que a galera tava acreditando mesmo, né? Eu acho que foi a maneira que ganhou do Japão, né? No finalzinho. Pois né? é. Empolga todo Fizeram mundo. a gente acreditar no empolgou Hexa. todo mundo e assim, cara, torcedor brasileiro é isso, né, O cara? 3x0 no Haiti, mas A gente não desiste ninguém leva em nunca. consideração que era o Haiti. Sim. Mas o 3x0. o o pessoal contra a só Escócia, que foi assim, minimamente organizado. Sim. O segundo tempo contra o Japão, que foi minimamente Eles deixaram um gostinho da gente acreditar. Se a gente analisar, a seleção foi melhorando, né? Foi melhorando. Por isso é que a gente esperava que contra a Entendeu? Noruega A fosse gente um acreditava time nisso. melhor. Todo mundo esperava isso, né? E não vocês aconteceu. acham assim? Foi sabor seleção brasileira. Foi sabor. Foi aquele gostinho. Não foi seleção, foi sabor. Acredita, mas aí tiraram esse gostinho da gente. Pois é. Vocês acham assim, falando de Neymar, né? Que todo mundo, eu vi muito as pessoas falando isso na internet. Tinha que ter colocado ele antes, porque demorou. E aí ele entrou, fez um gol. Vocês acham que isso poderia ter mudado se tivessem aproveitado ele antes? Cara, assim, eu colocaria ele de início, porque tá mais descansado, obviamente que ele entra descansado também durante o jogo, só que o ritmo do jogo é outro. Quando você entra e não está com muito tempo sem atuar, até você pegar esse ritmo que a partida tá, às vezes acaba o jogo, você não consegue entrar no ritmo. E ele já vinha sem esse ritmo de jogo. Então quando você inicia, talvez a força, você vai se adaptando melhor o jogo, enfim, por também ter o Ancelotti ter dito que ele tinha condições de jogar os 90 minutos, enfim, e aí teria o pênalti que ele iria bater, né? Seria ele ali, entendeu? Enfim, mas eu acho que ele entrou ali num momento que eu acho que tinha que entrar pela decisão do treinador, e só que o treinador desfez aquilo que estava dando certo, que ele tinha. Rolou muita cobrança, acho que dos torcedores. Entendeu? Sobre e, assim, isso. Ele, por mais que ele tenha essas dificuldades todas ainda, contusão, ele ainda é um cara que enxerga muito o jogo, de repente enfia uma bola, de repente procura e participa muito do jogo. Ele entrou no jogo, você vê ele pegando na bola toda hora. Então, assim... Ele também queria mostrar, né? Claro, mas entra ali, o jogo tá... O time precisa ganhar.
Mas eu acho que se ele entra de início, ele vai acomodando no jogo melhor do que entrar no decorrer do jogo. Para entrar no decorrer do jogo ali, na maneira que estava, teria que ser alguém com muito mais intensidade, eu acho. Por isso que deu certo a entrada do Endrick. Ele continuou com uma intensidade ali por dentro, e aí acabou mexendo no lado do campo, foi onde o Brasil deu uma desarrumada, que aí a Noruega achou que poderia vencer com mais facilidade, o que acabou acontecendo. O que você acha, Jorge? Sobre Neymar? É. Eu acho que quando o Neymar sai do Barcelona e vai para o Paris Saint-Germain, eu acho que o Barcelona não teria liberado tão facilmente o Neymar se ele ainda acreditasse no Neymar. Beleza, foi pro Paris Saint-Germain. Fez o quê? Pergunta no teu ponto eletrônico pro diretor do programa, que é um estatístico, que adora números para defender o cara. Pergunta o que o Neymar fez no Paris Saint-Germain. Deixa eu escutar aqui se tem a resposta. Ele não vai ter resposta. Aí ele sai do Paris Saint-Germain e vai jogar no futebol da Arábia Saudita, vai pro Al Hilal. Lembra o que disse o Jorge Jesus quando dispensou o Neymar do Al Hilal, quando ele voltou para o Brasil para jogar pelo Santos? Que o Neymar já não conseguia mais jogar competitivamente. Então, assim, quanto que ele saiu do Barcelona? Tem uns 4 anos? 5 anos? 3 anos? Eu só ouvi uma respirada aqui, ó. Pois é, não tem argumento. Assim, respeito todo o lado afetivo da imagem, da lembrança de que o Neymar já fez e tal. Ok, eu também, gostaria de ver o Neymar de 5 anos atrás. O Neymar do Barcelona. 9 anos que ele saiu do Barcelona. Porra! Há quase 10 ele não joga. Verdade. Há quase 10 anos o Neymar não é o Neymar. Sofreu muito com contusão, né? E todo remendado, como ele chegou, cometeram um estelionato com o Brasil. Quando tem coisas que não tem como, né? O corpo não volta. Cometeram um estelionato com o Brasil, com a torcida, com a seleção. Com a seleção não sei se cometeram, porque os caras precisam ter informações muito mais do que a gente. Mas de liberar o Neymar para uma convocação sem que ele estivesse 100%, ou 90%, ou 80%. O Neymar chegou sem condições de jogo para a Copa do Mundo. E aí ele vai recuperar dentro da Copa do Mundo? Quanto que ele vai jogar? Quanto que ele vai pegar ritmo? O Neymar não joga futebol em alto nível há uns 9 anos aí, como a produção acabou de te dizer. Não dá para esperar um futebol. Sinceramente, eu sou descrente. Olha, acabei de chegar do futuro. Cheguei do futuro agora. Fecha aqui, Tiaguinho. Cheguei do futuro. O Neymar tem 34. Em 2030 ele fará 38 anos. O pai dele já abriu campanha. E lá em 2030, onde eu estava e vim do futuro para agora, já se fala em convocação do Neymar. Será que o Neymar vai para a Copa? Será que o Neymar não vai para a Copa? Com 38 anos, e se hoje ele está remendado, você imagina daqui a 4. Mas você não estava vindo do futuro? Mas eu não cheguei a ver a convocação. E você... vamos lá, vamos falar de futuro de seleção. O que vocês esperam, assim? O que você... Na opinião de cada um, aí é opinião mesmo. Na opinião de cada um, o que a gente precisa fazer para a gente realmente, na próxima, conquistar o Hexa? Eu acho assim que nem quando você ganha não é tudo que foi correto, também quando perde nem tudo está errado. Mas o Brasil tem alguns nomes muito jovens ainda que provavelmente serão os protagonistas da próxima e, obviamente, se tudo correr bem durante esse ciclo, porque o Brasil tem muitos jogadores jovens, né? Principalmente do meio para frente, né? A gente viu o Ryan, Endrick, Esteban que não foi, o próprio Martinelli também não é, acho que dá para o próximo ciclo, Vini Júnior, tem alguns volantes, por exemplo, o André, o que era do Flamengo, o João... É o Gaguinho, João Gomes? João Gomes. Tem o próprio Andrei Santos, que não foi, que está no Chelsea, está para surgir, que pode ser negociado para o United agora. Então, João Pedro, que desapareceu do ataque da seleção. João Pedro. Então, assim... Tem aquele menino, aquele garoto, o Neymar. Vem cá, então, Sorato, você que já participou de Libertadores. Mas eu acho que dá para você manter alguns nomes desse grupo
e fazer essa molecada criar uma casca. Vamos falar da galera jovem. Cara, você que já fez Libertadores, eu já acho, acompanhou Copa. só um segundo, eu acho que esse aqui é o cerne. Se você mantiver, não gostei do ciclo do Ancelotti, mas foi um ciclo complicado. Acho que agora ele tem condição de fazer o trabalho dele. Se mantiver o Ancelotti, então é o maior do mundo, reconhecidamente. Já assinou até 2030 não está sob contrato? Já tá então mantém o cara e vamos torcer para que esse período do Casemiro tocando pandeiro na concentração, que o Danilo, tocando cuíca na concentração, que o Alexandre contando piada na concentração, tenha servido para dar essa experiência para esse grupo de novinhos. Eu quero falar dessa galera novinha. Seguirem no ciclo. Você já acompanhou várias Copas, já esteve Brasileirão. Você acha que para essa galera jovem, precisa de talento técnico ou preparação emocional para estar numa Copa? Eu acho que mais emocional, porque técnica eles já mostraram que tem de sobra. E muitos já mostraram ainda uma questão mental muito forte. O Ryan é impressionante, cara. Assim, do jeito que a ascensão dele... O cara tem futuro, né? A ascensão dele, rápida... o próprio Estevão mostrou muita personalidade, o Endrick, nem se fala. Eu vejo essa galera acho que mais preparada mentalmente do que esses que a gente falou ali. Daqui a 4 anos o Endrick não vai pedir pênalti, sou eu que vou bater. Com certeza. Ele já fazia isso hoje, né? Ele quer fazer isso hoje, exatamente. Ele já faz acha isso que ele vai hoje, falar cara. eu? Então eu vejo isso e obviamente vai ter que ter alguns suportes ali de lideranças de experiência, que eu acho que o Brasil tem condição. Por exemplo, o Gabriel Magalhães é jovem, acho que vai estar nesse próximo ciclo. Marquinhos tem 32, talvez, não sei se chega lá na frente. É quem vai tocar o pandeiro em 2030. Mas assim, eu acho que o grande problema que a gente tem na seleção de um tempo para cá são os laterais, né? Eu acho que aí a gente vai ter que encontrar. Existem bons valores aí, o Ian Couto, que está lá no Wanderson, que são jovens, vão ser experimentados novamente, com certeza. Mas eu acho que Rafinha vai continuar um pouco na seleção ainda. Danilo Santos, eu acho que tem condição de continuar. Enfim, e o Vini, eu acho que vai ser o grande nome dessa nova galera aí, desses novos convocáveis e para esse próximo ciclo, né? Então, torcer aí que o Ancelotti tenha ali agora uma atitude, né? Uma condução diferente do que teve agora, porque agora acho que ele já viu que não deu certo mesmo, então ele vai ter que mudar, né? Ó, antes de eu chamar o VT da Adriana, a produção me mandou vamos falar de números de Neymar. Ah, meu Deus do céu. Ele não desiste, o diretor não desiste. PSG de 2018, 2022, 2023. 173 jogos, 118 gols, 80 assistências e 13 títulos. A produção que me mandou. Essa é pra você. Tá, e agora? Tá, agora realmente não tem muito o que dizer. Mas agora, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês. Também fomos nas ruas vamos lá no Jockey Club com a Adriana, pra ver como é que estava a expectativa e a decepção dos torcedores brasileiros. Então, roda o VT. Vai lá, Adriana. Dai, mais um jogo do Brasil. O Brasil tá fazendo a gente acreditar, hein? Domingo de chuva, tempo nubladíssimo aqui no Jockey, mas tá lotado, todo mundo querendo comer um bacalhau. Eu quero saber a opinião da galera aqui, se realmente a profecia do nosso querido Jorge vai se realizar hoje. O Brasil, vai dar um creu na Noruega. Dai, tô aqui com o Jonas e ele disse que sabe tudo de futebol. Jonas, qual é o teu palpite pro jogo de hoje? O Brasil vai dançar o creu, a gente vai comer uma bacalhoada ou a gente vai sair nesse mata-mata? Cara, eu tô confiante, acredito que o Brasil ele vai avançar. A gente é brasileiro, a gente acredita, né? Potencializa. Vai essa bacalhoada aí da Adriana, eu tô acreditando. Cara, e logo depois, show de Sorriso Maroto e Ferrugem, não tem como ser ruim esse evento, né? A gente tá aqui na expectativa. E o meu palpite pro jogo de hoje é
último foi 2-1 contra o Japão, né? Hoje vai um 2-0. Gol de quem? Gol de quem? Vini Júnior e vai um de Neymar, O palpite, hoje é bacalhoada, vamos dançar o creu? Vamos dançar o creu, sim. A gente tem uma cerveja para cada gol do Brasil, então vão ser 4. 4-0. Ele está muito confiante. Adoro. Gol de quem? Vai ser a Rayan, que é o 2, com certeza. Quem mais? Dois de Vini. Eu tô torcendo por 3 de Vini, porque fazer um restinho na Copa, vai ser exatamente ok. Importante a gente ganhar. Ui, a confirmação! Jogou pro Santos, agora já era. Agora Brasil, agora é Brasil, esquece. Olha, intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. Eu tô com o meu psicológico completamente abalado. Um pênalti perdido. E se aquele gol lá da Noruega não tivesse sido impedido, a gente já tava levando de 1-0. E aí, o que a gente precisa fazer para passar dessa fase? Eu acho que o Brasil começou o primeiro tempo muito bom, atacando, tá com controle de posse de bola. Eu acho que falta só a finalização aqui, não pode perder aqui dentro também. Não existe. Pois é, futebol, não importa se você tá com a posse de bola, tem que fazer gol. Vou fazer principalmente bola, não pode errar nada. Quem que você acha que vai fazer um gol pro Brasil? Eu acho que o Vini vai marcar, acho que o Ancelotti agora nesse intervalo vai deixando o time, vai voltar bem e vai vir pra vitória. Amigo, você veio com um look bafônico pra ver o menino Ney. Fala, será que o Neymar entra ou não entra? Agora. Vai, gente. Vai. Só sei que eles estão chutando muita bola. Eu espero que dê certo o gol, é isso. É isso, né? É isso. E você, amiga, Thaís? Fala aí. Vai vir a vitória? A gente vai dançar o creu? Com certeza, a vitória vai ser hoje. 2 gols de Vini Júnior. Se o Neymar entrar, eu acho que ele mete um ainda também. Adoro! Não é nada de remada de massa, não é creu. Creu. Então no 3 e o Vai Brasil. 1, 2, 3 e... Vai Brasil! Eu acreditei muito nesse Hexa. Não estava nem um pouco preparada para essa derrota, mas a canoa infelizmente não virou e a gente não dançou o creu. É isso, Thay, Jorge, foi maravilhoso viver essa Copa com vocês, esse sonho do Hexa brasileiro. Mas, enfim, o louro lá fez dois na gente, Neymar até tentou, mas a gente não tinha que ter perdido aquele pênalti. É isso, vai de estudo e a alegria do povo brasileiro continua. Obrigada por tudo ao Esportes. Até a próxima. E é isso, Adriana, gratidão por estar aqui cobrindo as festas. E antes de eu chamar o nosso correspondente para mostrar a decepção da galera lá nos Estados Unidos, eu queria chamar vocês aqui para uma enquete, que eu quero que vocês comentem aqui nos comentários do vídeo, se vocês acham que vale a pena a gente continuar aqui o All Sports na Copa, se vocês querem ver a gente ainda falando sobre Copa do Mundo, ou se já deu. Né, Jorge? Fala aí. Pede a galera aí para comentar. Eu não quero influenciar ninguém, não, mas eu vou influenciar. Vai influenciar. Eu acho que é All Sports na Copa, não é All Sports na seleção brasileira. Então, se a Copa ainda não acabou, o All Sports não pode acabar. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês. Cadê minha câmera? Joga aqui em mim. Vou jogar aqui pra vocês como é que foi a decepção da galera, porque o Sérgio Barbosa, eu acho que eu dei o arroba dele errado, ó, o jogador dublê, o Sérgio Barbosa, foi lá no estádio e mostrou a expectativa da galera no dia do jogo e pós-jogo a decepção. Então, roda a VT, vai lá. É isso, Thay, diretamente da porta do estádio, ao esporte na área, junto aqui com o jogador dublê. E aí, pai, quando vai ser o jogo? Chega aí. 3x1. 3x1, gol de quem? Gol do Matheus Cunha e 2 do Vini. Gol do Vini do Matheus Cunha. É, paizão, quando vai ser o jogo hoje? Brasil, vamos Brasil. Vamos Brasil. É, paiol, quando vai ser o partido? Quando é aquele partido hoje? Quando é aquele partido? Hoje 3-3 e ganhamos em penales. 3-3? 3-3 de penal, não gostei dessa parada não, hein? Aí, 2x2, então os espanhóis vieram secar nós. E aí, paizão, quanto vai ser o jogo hoje? Fala pra nós aqui. 2-0.
É 2x0. 2x0, pai. 2x0. Fala do gol de Ney. Ney vai meter caixa? Vai. Neymar hoje. Neymar é caixa. Então é isso, a galera tá confiante, doideirada, vamos pra cima. Quando quer el partido hoje? 2-1, gana Brasil. 2-1, gol de quem? 2 de Vinícius. Gol de Vinícius? Dale. Gol de quem? Vini Júnior, 2 gols. Vini Júnior, gol diretamente aí, Bahia! Vamos, Bahia! O garotinho! Fala pra nós, primeiramente, você tá lindo! Muito obrigado, meu irmão. Já tava com saudade de você, dublê. Como é que você tá, irmão? Tranquilidade. Quando vai ser o jogo hoje? 2-0, meu irmão. Gol de quem? Neymar e Martinelli. Pô, gostei. E essa tinta aí, demora quanto pra sair da cara? Faça a menor ideia, vou descobrir depois. Deram gol de quem? Vini e Vini. Vini! Vieram de onde? A galera veio de onde? Recife, São Paulo, Rio Grande do Sul. É isso aí, vambora. Valeu, galera. É isso aí, Thay. Ao esporte aqui, diretamente da porta do estádio. Perdemos pra Noruega. Clima doideirada, como eu costumo falar, mas é isso. Queria perguntar pra vocês um pouquinho, qual o sentimento? Frustração, né? Tristeza. Pô, o que faltou pra você? Ah, faltou finalizar, né? Porque o Brasil tava melhor, tava chutando a beça, só que eles não finalizaram. A Noruega foi lá e fez. E você já era de onde? São Paulo. São Paulo, veio de onde? São Paulo, Brasil. É isso. Prazer, obrigado. O clima é ruim pra caramba. Vieram de onde? Brasil. Brasil? De qual estado? São Paulo. São Paulo. Qual o clima, qual o sentimento que deixa essa Copa do Mundo pra gente? Pô, triste, mas feliz também. Feliz de ter participado, a Copa do Mundo é maneiro pra caraca, também fiquei feliz pra caraca. Foram 5 jogos? Hoje foi o 5º jogo, né? É maneiro pra caramba o clima de Copa do Mundo, mas a gente podia ter ido mais longe, né? Sim. Jogar aquele joguinho em Miami ali contra o México, contra a Inglaterra, né? Mas aí, é futebol é isso. Faz parte. O Hendrick errou feio ali, né? Podia ter feito 1x0, 1x0 matava, né? Mas faz parte. Mas é isso, valeu, rapaziada, obrigado. Aí, Sai, vamos ficando por aqui. Ao esporte, fechadão com o jogador dublê. Vamos pra cima. É isso, Sérgio Doideirada. Gratidão por ter participado aqui com a gente. Thay. E aí, fala, Tava gente. conversando aqui com o Sorato enquanto a matéria estava no ar e a gente estava assistindo. Talvez tenha sido um livramento. Você não viu o sufoco que o Egito deu na Argentina hoje? Pois é. As outras seleções que tomaram sufoco, Sorato, lembra aí pra nós? O jogo de Inglaterra e México, que intensidade, que velocidade, que força física. A Inglaterra se candidatou agora ao título, eu acho, cara. Pelo jogo que fez. E eles mudaram o jeito de jogar também, né, cara? Um jogador a menos no segundo Antigamente tempo. era só bola aérea, agora os caras têm inclusive raça pra jogar, os caras têm. Os caras, esse jogo contra o México dá confiança pra Inglaterra, cara. Um livramento. Já pensou a gente pegar esses caras na ponta dos cascos e a gente ainda, informação, com o diretor ainda discutindo a estatística do Neymar de 10 anos atrás. Já imaginou isso acontecendo? É complicado, gente. E outra coisa, não tem nada mais pé frio na história das Copas do Mundo do que essa história de Creu. Apareceu o Creu e ó, a gente. A gente que tomou o Creu. Essa que foi a verdade, a gente que tomou o Creu. E o ruim disso, né, que o Brasil agora bate o recorde de tempo, né? Vão ser 28 anos. 28 anos. Sem ganhar. A última vez tinha sido 24, né? Ela tem uma teoria sobre Hexa. Eu tenho uma teoria sobre Hexa. Brasil é Hexa. Então, a teoria não é minha, foi os Simpsons. A gente, inclusive, colocou aqui já os Simpsons. Fizeram uma previsão, mas eu acho que a previsão era desse ano, né? Não, você falou do Hexa, somos Hexa. Pois é, isso ainda acho que tá nos memes lá. A gente vai soltar nossos memes agora, porque é o seguinte, nós somos Hexas perdedores, né? Porque já são 6 Copas que a gente perde. Então vamos lá para os nossos memes. Vamos soltar aqui nossos memes, então. Solta aí. E é isso, né, gente? Peraí. Esse é o meme de hoje. Eu fiquei mais chocado com esse meme. Triste esse meme. Pior do que perder pra Noruega. Foi o pior de todos, né, que a gente teve até aqui. Meu Deus, mas é chocante, isso, né, gente? Foi pra selar o caixão. Selar o caixão é essa tristeza aí. E é isso, gente. Estamos aqui encerrando. Queria agradecer ao Sorato pela presença. Foi um prazer.
Jorge, por estar sempre aqui comigo. Participe da enquete da Thay. Você quer que o All Sport na Copa continue ou você acha que já deu, a seleção não tá mais, acabou o milho, acabou a pipoca? Eu acho que ainda dá. Eu ia chamar justamente isso, gente. Bota aqui nos comentários se vocês seriam mais 2 programas, né? Mais 2 programas. Se vocês ainda querem assistir o All Sport na Copa ou vocês acham que o Brasil tá fora, o All Sport na Copa também. Comenta aqui. Dá a opinião de vocês se vocês querem ver mais. E queria agradecer também aqui a Tati Doces, que aqui vai ter nossos comes e bebes. Sério? Ah! Olha, aí o diretor tá melhorando. Diretor Neymar em 2030. Isso aí foi conquista de Sabrina, nossa produtora. Um beijo, Sassá! E é isso, gente. Estamos aqui agradecendo a todos aqui que ficaram aqui com a gente, participaram aqui com a gente de todos esses programas. E até a próxima, né? Fiquem aqui ligados na nossa programação, porque temos muitas coisas ainda para virem aqui no nosso canal Esportes. Conto com a presença de todos. Gratidão pela audiência. E é isso. Até a próxima.